Fala galera, hoje eu quero falar 5 coisas sobre TI aqui na Austrália. Tá deixando claro já no começo do vídeo que essas 5 coisas que eu irei falar têm a ver com a minha experiência e não necessariamente com o que você irá encontrar no meio corporativo aqui na Austrália, tá bom? Pode ser que você entre em um trabalho e você não tenha a mesma experiência que eu, mas eu queria deixar claro a minha experiência aqui para que vocês já fiquem meio que preparados caso vocês entrem nesse meio corporativo, tá bom? Beleza, a primeira coisa é que o inglês ele é só o começo. Tá? Se você sabe inglês, sei lá, tá no nível intermediário ou até mesmo no nível avançado e acha que você entrando num trabalho como esse corporativo, no meio corporativo, você já está bem, na verdade é só o começo, tá? Você precisa entender as gírias, vocês precisam entender as piadas que vai rolar ali no meio do time e na grande maioria das vezes você tem que estar preparado para reuniões rápidas. E eu posso usar um exemplo simples que aconteceu comigo. Eu tive que desenvolver um workflow e eu não estava dentro desse projeto. Então, quando você tem que desenvolver algo, algum projeto, um workflow, e você não está dentro disso, e depois aquele projeto começa a ser seu, vocês têm que fazer uma reunião para que isso se torne algo claro para você, sabe? Você tem que estar no mesmo pé para você desenvolver aquele projeto, dar continuidade naquele projeto. E na grande maioria das vezes, quando as pessoas estão falando isso para você, eles usam gírias, muitas das vezes eles tentam falar de uma maneira mais rápida e cortam algumas palavras, e se você acha que é o suficiente você já ter um inglês bom e não tentar entender melhor eles, na grande maioria das vezes você vai acabar ficando perdido. Isso também eu falo quando você está falando com outside users, né, como subcontractors, que você está trabalhando e você tem que tentar desenvolver algo para eles ou até resolver um problema com eles e você tem que ligar. Na grande maioria das vezes eles não são necessariamente pessoas que têm como o inglês a língua nativa, né? Então você vai falar com pessoas que são indianos, pessoas que são, sei lá, nepaleses, então você vai ter que ter dificuldade se você não está normalizado com alguns slangs, porque muitas dessas pessoas, né, como eu disse, indianos, nepaleses ou pessoas da Europa, eles já são muito ligados ao TI muito mais rápido do que nós, até porque na grande maioria das escolas que eles já aprendem na linguagem de inglês. Então para eles é muito mais fácil. Então o inglês ele é só o começo, beleza? Vocês vão encontrar muitas coisas sobre isso no meio corporativo, então estejam preparados. E a segunda coisa é, a pressão ela é menor, mas a responsabilidade é maior. E eu vou usar um exemplo claro disso. Aqui as pessoas não ficam supervisionando o que você está fazendo, pô, o que ele está fazendo, vamos ficar vendo ali, termina logo, me passa o relatório. Eles não ficam assim, eles literalmente eles confiam no que você está fazendo, mas eles preferem esperar para ver a qualidade que você vai entregar. Então se você acha que você entrando nesse meio corporativo e você não está sendo supervisionado, entre aspas, e não vai entregar com a qualidade legal, quando o projeto ficar pronto e o seu supervisor, o seu manager ou a sua equipe estiver esperando que você tenha feito um bom trabalho e você fez algo meio, né, meia boca, eles vão olhar para você e com certeza você vai receber um feedback negativo. Então não espere que só por você não estar sendo supervisionado, aquele serviço que você tem que entregar não será de tanta qualidade porque você não teve ali tão total ajuda, tá? Então aqui também é muito comum as pessoas elas não se disponibilizarem para te ajudar se você não pedir. Então aqui você precisa sim, pô, tô com dificuldade, você consegue me ajudar em tal coisa? Eu tinha muita dificuldade no começo de pedir ajudas para as pessoas, porque eu pensava que, pô, eles não estão falando nada, então eles estão acreditando que eu preciso fazer tudo sozinho, então eu não vou pedir tanta ajuda. Até que um dia eu realmente me encontrei em uma posição que eu precisava pedir ajuda e eu falei, pô, eu vou pedir ajuda pela primeira vez e eu quero ver como é que eles vão reagir. E eles, pô, me ajudaram com total tranquilidade. Então, assim, não pense que só porque eles não estão oferecendo ajuda, eles não irão te ajudar, tá bom? Não fique com medo de pedir ajuda, vai lá e faça. E até mesmo se você tiver com dúvida, peça ajuda que eles vão te ajudar, beleza? Isso é muito importante. E o terceiro ponto é, certificações valem muito, tá bom? Aqui, se você tem experiência e também tem certificações, aqui vale bastante. Eu acho que não só aqui na Austrália, mas também em outros países, como por exemplo, muitos da Europa, né? Por exemplo, a Alemanha, Holanda, eles olham muito as certificações que você tem, porque as certificações elas são válidas por 2 anos e na grande maioria das vezes você tem que pegar uma prova que vai usar muito o seu raciocínio lógico e o seu raciocínio que você também usaria estando no meio corporativo ali no campo de batalha. Então, quando você já tem essa certificação, significa que você já passou nessa prova, você já teve a pressão de, sei lá, 1h30 para conseguir finalizar as 90 questões e conseguiu entregar o resultado que eles esperavam. Na grande maioria das vezes, de 0 até 900 e você precisa ter ali 75%
feito para conseguir tirar o certificado. Então por isso que eles olham muito se você tem certificações e, obviamente, certificações elas são muito importantes nesse meio corporativo. 4 ponto é network é ouro. Galera, se vocês têm networking aqui, vocês têm ouro, tá bom? E quando eu falo networking, eu não quero dizer networking no quesito de eu sou uma pessoa que me relaciono somente com pessoas da minha área ou somente com pessoas que me agradam. Na verdade não, network quando eu estou falando é um network de uma maneira geral, tá? Uma pessoa que é do área de TI, quem é do TI sabe que o TI é como se fosse o marketing digital, porque o marketing digital, se você chega para alguém e fala eu sou do marketing digital e a pessoa fala, mas o que você faz dentro do marketing digital? A pessoa vai falar para você, talvez eu sou um gestor de tráfego, eu sou um social media, eu sou um designer, sou um filmmaker. Então, tipo assim, TI é a mesma coisa. O TI tem várias áreas dentro do TI. Então tem o dev, tem a pessoa lá, o back-end, front-end, tem a pessoa que é o TI engineer, né, um engenheiro de TI, tem o engenheiro de redes. Então a parte de TI, ela abrange muitas pessoas. Eu posso até estar falando um pouco besteira nesse quesito de englobar de uma maneira geral, porque aqui na Austrália é assim, eu não sei como é que é aí no Brasil, como eu falei é a minha experiência, mas aqui é muito assim. Se você faz um dev, se você é um front-end, um back-end, aqui você é do TI. E aqui a minha área também é do TI aqui. Então, o TI, ela é muito grande, né? Então, quando você fala, pô, só vou me relacionar com pessoas que são do network, só vou me relacionar com pessoas que são dev, você acaba perdendo ali um monte de outras áreas que poderiam te ajudar, até mesmo você ter uma ideia. Eu sou uma pessoa que eu penso muito em empreendedorismo. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa que talvez tenha uma experiência que eu não tenha, ou talvez tenha uma skill que eu não tenha, isso é muito importante para mim, porque eu acabo aprendendo mais. Na grande maioria das vezes, quando eu já sei aquilo, eu falo que eu não sei quando eu estou falando com uma pessoa que tem muita mais experiência do que eu, porque eu acabo aprendendo mais com aquela pessoa. Isso é muito importante para você, porque quando você chega aqui cru, né, que basicamente você, mesmo tendo trabalhado no Brasil em algumas empresas e ter feito, sei lá, faculdade, os caramba tudo, quando você chega aqui você tá cru, porque primeiro, é outra linguagem, segundo, é outras experiências e terceiro, é outro idioma, então você tá cru. E principalmente quando você já está aqui e você não tem mais experiência, aí você está mais do que cru, entendeu? Então, eu cheguei aqui, eu não tinha experiência de TI, então envolver com pessoas que sabem algo sobre networking, sabe algo sobre desenvolvimento, sabe algo sobre criação de workflow, de não sei o que, foi muito importante para mim porque me ajudou bastante, tá bom? Então, acho que isso é uma dica de ouro que pode ajudar vocês, até mesmo ao chegar aqui na Austrália, porque você vai ter que fazer amigos e pessoas que querem estar ao seu lado, precisam ver que você é uma pessoa interessante. Então seja interessante para ajudar essas pessoas, para você ter um grupo de network. E o quinto passo, galera, é a qualidade de vida. É real, tá bom? Aqui a qualidade de vida na Austrália é muito importante para você não ficar maluco, tá bom? Desde que quem trabalha na obra, desde quem trabalha também ali na cozinha, é muito importante você ter essa qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, eu vou usar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos hobbies, né? Como por exemplo, eu gosto de lutar boxe, eu gosto de ir pra academia de manhã, eu gosto de pescar, eu gosto de sair com os amigos, eu gosto de ter um tempo com a Laís. Então você ter uma qualidade de vida é muito bom para você. E quando você está trabalhando no TI, você também, muitas das vezes, ou trabalha em casa ou trabalha híbrido. E se você trabalha híbrido, você pode, como por exemplo eu, 3 vezes no escritório e 2 em casa. Quando eu trabalho em casa, eu gosto de terminar o trabalho, fazer meu lanche da tarde e estudar um pouco. Quando eu trabalho no escritório, eu faço a mesma coisa, mas na grande maioria das vezes eu termino um pouco mais cedo porque eu já me forcei um pouco mais no escritório. Então eu terminei no trabalho no escritório, cheguei em casa, fiz o lanche da tarde, comi alguma coisa, estudei por um pouco e depois eu vou tentar distrair minha cabeça. Mas muitas das vezes eu vou pescar de noite com os meus amigos também, entendeu? Aonde que sei lá, onde eu morava, né? Eu morava em São Paulo, né? Que é pescar na praia. Pô, se você mora em São Paulo, capital, para você chegar na praia, você não vai chegar lá saindo do trabalho 5 horas, vai chegar lá 10, 9 horas da noite. Então é muito difícil. Aqui não, eu posso do trabalho já ir direto pescar e eu vou demorar no máximo 15 minutos de carro. Então, assim, a qualidade de vida aqui é muito importante e é muito boa, sabe? Então, acredito que as pessoas que estão vindo para cá já venham com isso em mente, sabe? Que chega aqui, vai, pisa no acelerador, faz o máximo que você puder, mas quando você tiver um pouco mais estabilizado, lembre que a qualidade de vida aqui, ela é muito importante e ela é real, tá bom? Porque acredito que no Brasil, esse tempo de chegar em casa, tomar o lanche da tarde, estudar, muito provavelmente iria demorar muito, porque
As grandes empresas de TI são no centro de São Paulo e eu morava na Zona Sul. Então, do centro até a Zona Sul ia demorar umas 2 horas, horário de pico, até chegar em casa, depois fazer o lanche, depois estudar. E eu acredito que ao chegar em casa eu nem ia querer estudar pelo fato de estar cansado. Então, galera, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é a minha opinião, e se vocês gostaram, deixe o seu like, ou deixe o seu comentário aí, independente de qual área você está, ou se você concorda ou não concorda, ou se você tem uma ideia ou não tem uma ideia, deixe nos comentários, vai me ajudar bastante. E é isso, até o próximo vídeo, valeu e fui!